Segundo Coríntios o quê, pastor? 2 Coríntios 12, Eu só preciso de voz alta. 11, a gente vai do 11 ao 13. Do 11 ao 13? Deixa aqui procurar. Todo mundo aqui sedento, ó. Todo mundo Coisa aqui falando. boa, a gente vai falar de amor ou paixão apostólica. Paixão apostólica é o assunto. Coisa que todos nós devemos carregar. Lá em 2 Coríntios 12, a partir do versículo 11, diz assim, ó. Fiz-me de louco, mas vocês não me obrigaram a isso. Eu devia ter sido recomendado por vocês, pois em nada fui inferior a esses superapóstolos. Ainda que nada sou, pois as minhas credenciais de apóstolo foram apresentadas no meio de vocês, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas, pois em que vocês foram inferiores às demais igrejas, senão no fato de que eu não ter sido pesado a vocês. Perdoe-me esta injustiça. Amém? Amém. Glória a Deus. Contextualizando isso aqui, eu gosto muito desse texto porque ele reflete o que Coríntios, né? Que Paulo lutava com Coríntios. Se você for ler os pais da igreja, qualquer livro que fala sobre os pais da igreja, você vai ver que os pais da igreja tiveram problema com Coríntios também. Era uma igreja muito problemática, com muitos problemas, né? Sociais, estruturais, de liturgia. Né? Por isso que a gente fala sobre Santa Ceia em 2 Coríntios, porque eles não conseguiam fazer uma Santa Ceia de acordo com o Senhor mandou, né? Você chegava lá em Coríntios, na Santa Ceia, os ricos traziam as suas coisas, comiam, bebiam, e os pobres, que não, às vezes não tinham nada e tal, eram excluídos no meio da igreja, no meio da Santa Ceia. Então, por isso que Paulo fala, né, sobre essa questão da Santa Ceia em Coríntios. Mas Paulo também viu vários outros problemas, e um deles era a questão do reconhecimento de Paulo, né? Paulo brigava muito sobre isso com Coríntios, porque Paulo, se você for também buscar nos apóstolos, ele geralmente era tido como uma pessoa mais fraca, baixa, mais limitada de beleza, né? Opa! E quando ele geralmente estava com o povo, ele era mais brando no seu falar, ele era mais brando no seu lidar com as pessoas. Então as pessoas achavam que isso era uma fraqueza dele. E quando ele escrevia com um poder muito grande, né? Ele tinha esse poder da escrita, da fala e tudo, era um erudito. Mas quando ele estava pessoalmente ele era um cara mais contínuo. Para eles, ele se escondia por trás das palavras. Por trás das palavras, por trás das escrituras. Tanto que muitos desses super apóstolos que ele cita aqui, eram onde eles batiam muito na questão da identidade de Paulo. Não, pela carta ele é um dragão, cara, ele é um leão. Mas pessoalmente ele é fraco, ele não sustenta o que ele escreve, porque a pessoa dele é fraca, ele é baixo, ele é careca, ele é perna torta, tinha todos esses critérios, né? Então, por que paixão apostólica? Eu quero introduzir sobre a questão da paixão e do apostolado, né? A introdução do apostolado, falar sobre o apostolado, vamos começar falando sobre paixão, contextualizar a paixão. Paixão, quando a gente vai falar sobre amor, sobre essas coisas, sobre o desejo do outro, paixão geralmente a gente vai falar de jovem apaixonado e tudo mais. Mas a palavra paixão, ela tem um significado muito forte mesmo, né? O significado dela, ela significa romance, né? Na sua ilustração, mas ela tem você tem uma sensação aguda de fome, de desejo. Ele é muito mais intenso, muito né? intenso dentro de você. Avassalador. Então a paixão, ela é isso. Você não consegue. Geralmente quando você vai pegar uma pessoa apaixonada, você pode falar o que for pra ela.
ela nunca vai te ouvir se for o contrário daquilo que ela está desejando, não é verdade? Ela está literalmente tomada por aquele sentimento. Aquilo, por aquele Ou seja, desejo. ele é mais intenso do que o próprio amor. Ele só não é mais constante. E perfeito. Ele só não é mais constante. Constante. Só que ele tem uma intensidade muito grande. Então esse é o significado da palavra, né? Paixão. Ela vem do latim, que é passares. E o passares no latim quer dizer o quê? Sofrer. Então você tem uma paixão que você chega a ter aquela paixão que você sofre por ela, né? Você, gente que está apaixonada chega a dormir sofrendo porque quer o que quer, se é um outro, se é um desejo de um carro, se é um desejo de outra coisa, né? Então acaba sofrendo por aquilo. Então, é o significado de se sacrificar mesmo, né? É todo início de relacionamento, assim. Isso, Não, é o que mais se representa mesmo, é aquele olhar que você olhou a menina ou ela olhou o rapaz, e aí começa um negócio fulminante, é devastador, sai atropelando tudo, ninguém segura, atropela qualquer coisa, porque até se consumir aquilo ali realmente. Aquilo que deseja. E aí você vai ver tanto pro bem como pro mal, né? Exatamente. Você vai ver que filhos ou jovens matam pais, faz coisas horríveis por causa da paixão, né? Geralmente por coisas horríveis. Mas também existe aquela paixão que vai te levar para o bem, né? Que é a paixão que você tem por Cristo Jesus. Paulo foi extremamente apaixonado por Jesus. Ele fala sobre isso, né? Sobre a paixão dele. E quando a gente vai falar sobre paixão apostólica, o apóstolo nada é aquele que é enviado. Enviado para quê? Para falar de Jesus, né? Aonde você estiver, você vai ser enviado para falar de Jesus. Então você acaba tendo uma paixão apostólica por falar de Jesus, por ser aquele servo enviado, como o nosso amigo Talismã colocou aqui. Você tem que orar, cantar com desejo, falar, gritar alto para o Senhor. Isso é uma paixão. Então você acaba tendo essa paixão apostólica pelo Senhor. Que Paulo foi apaixonado. E todos nós somos apóstolos. Esse apóstolo de ser enviado. Onde você chegar, você está sendo enviado. E uma das coisas que a gente, eu ouvi um pastor falar de que você tem conversas sobre Jesus, você é aquele apaixonado que está no meio de uma conversa, você puxa logo o tema para falar de Jesus. Já vira o chato, né? Já vira o chato, Então, às vezes você está ali, está conversando, mas isso aqui tem muito a ver com a palavra de Deus e tudo mais, e você já pega aqui de repente. O gancho. Às vezes é o chato, por quê? Porque pro mundo Deus é ruim, né? Pro mundo Deus é chato. Ele já falou, ele disse que ele me odeia. Ele praticamente vão odiar vocês se vocês falarem meu nome. É porque eles já vão associar que a gente quer na força, né? Na força tentar convencê-lo de um caminho que eles não acreditam. Então acaba que tudo que você for falar com paixão, com intensidade, e se isso for o evangelho, consequentemente você vai se tornar chato, sim, porque você está com intensidade. Você pode se tornar chato até para aqueles que dizem amar Jesus. Não é verdade? Se você está apaixonado por Jesus naquele momento, e ele já é um crente que já entrou na sua mornidão, né? Na sua rotina normal, já está na sua segurança, já não está tão, para ele tudo já virou até uma prática rotineira, certamente ele vai olhar para esse crente apaixonado e vai dizer assim, meu Deus, esse cara está insuportável. Está insuportável, dá um tempo, assim, já ouvi falar isso dentro da igreja, não, é muito chato, quer todo tempo que está falando, fazendo, igreja, né? Lá no encontro com alguma coisa, fala de Jesus. Fala de Jesus, eu já fui taxado assim. Mas, meus irmãos, se vocês me permitem um comentário à parte, eu costumo dizer o seguinte, isso que o pastor está trazendo, sua paixão é real. Por exemplo, quando eu trabalhava na feira, eu era apaixonado por trabalhar na feira. E o que eu trabalhava? Limão. E eu trabalhava limão e de repente ia para as mesas dos bares, aí ia tomar cerveja, o que a gente conversava? Era limão. Falava sobre limão, sobre a mercadoria que prestava, que não prestava, que estava dando lucro, prejuízo. Aí eu comecei a me envolver com futebol. Foi aquele jogador, viu? Aquele lá de 21-1, lembra? Aí o meu sucesso no futebol, aí quando chegava na mesa dos bares, já deixava o limão de lado. E agora eu estava apaixonado pelo futebol. Só falava de futebol. Então, de fato, é necessário que a gente se apaixone pela palavra de Deus, que de fato a gente vai ver exatamente isso. Vai querer só falar e viver aquilo ali.
É verdade. A paixão apostólica ela é uma escolha deliberada, intencional pelo amor de Jesus. Você escolhe isso. Quando você vive isso, aí ela deixa de ser paixão e vira um amor, porque ela vai continuar. Vai estabilizar. Isso. E como a música diz, né, quando você, quando a glória de Deus entra na sua casa, quando você conhece a glória de Deus, é impossível você abrir mão dela. É impossível que você erre ou se desconcerte em algum momento da sua vida e se desvie, mas aquilo ali está dentro de você. Você já viveu uma vez com Cristo. E quando ele entra em você, entra no seu coração, é impossível você esquecer isso. Né? Isso nos faz lembrar aquele louvor que diz assim: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não quer mais viver, né? Isso. E onde estiver, clamar pela glória de Deus. É assim que a gente aprende a viver, quando a gente de fato começa não a estar apaixonado pelo Senhor, mas está agora amando o próprio Senhor Jesus Cristo. Né? É verdade. É perfeito. Esse louvor é perfeito. Eu vi um caso assim, aconteceu, ele era até pastor da nossa igreja lá, né? Eu não sei o que aconteceu com ele, tem uma desilusão que ele abandonou a igreja, né? Aí eu estava pensando assim, como é que uma pessoa dessa se sente abandonando Jesus, né? Ter o conhecimento da palavra, era um instrutor, um pregador da palavra. Né? Aí eu pergunto assim, como é que essa pessoa se sente, né? Ter conhecimento da palavra, saber o que é, o que não é, de uma hora para outra ele resposta para Deus. Quem é essa pessoa, né? Porque francamente assim, eu confesso para vocês que quando eu não vou na igreja no domingo, sabe, eu fico com remorso, assim, eu não fui para a igreja, né? Seja lá qual for o motivo, mas eu não tá na presença, eu saí da presença de Deus, né? Eu fui daquele remorso, eu não me sinto bem naquele momento, eu não fui para a igreja. E a pessoa é conhecedora da palavra, ela tem conhecimento, ela aprende e se afasta de Deus, sabe? Você não tem Deus. Perfeita colocação, porque o primeiro versículo que a gente vai introduzir é sobre isso. Primeiro versículo, porque quando a gente fala sobre paixão, a gente está apaixonado, a gente ama Jesus e tudo mais. Mas, como eu disse, há procedimentos na nossa caminhada. Há coisas que a gente passa, há pessoas que a gente vive, há pessoas que a gente convive. Então, isso pode fazer o que Paulo está falando aqui em Coríntios. Porque Paulo amava a igreja de Coríntios. Mas ele era criticado fermonhamente contra a igreja de Coríntios. Todo o tempo. E a igreja de Coríntios parecia que era inimiga dele, né? E, se você for perceber, não eram os gentios que criticavam Paulo. Eram os judeus que se diziam amantes de Deus, né? E você vai perceber lá no primeiro versículo logo. Fiz-me louco, mas vocês me obrigaram a isso. Por que Paulo está dizendo isso? Ele está fazendo um exercício de insensatez. Ele olha para a igreja insensata tudo que ele pregou, tudo que ele ensinou, tudo que ele mostrou para a igreja cresceu. E a igreja insensata ele, e ele diz, eu me fiz de louco. Geralmente quando você olha essa palavra, eu me fiz de louco, quando a gente se faz de louco, geralmente. Davi se fez de louco. É, isso. A gente pode ouvir uma crítica muito ferrenha contra a nossa pessoa, dentro da igreja, do lado do irmão e tudo mais. E você se fingir de surdo, de louco. É bom que finjam. Isso. Porque se você entrar na seara ali, vai dar um grande problema, até para você próprio, né? Mas até mesmo para que aquela pessoa ou aquela comunidade possa crescer. Porque quando você traz isso para você, você é um apaixonado por Jesus, você até percebe que o outro precisa de misericórdia. Que o outro precisa de misericórdia, como o Elcio colocou aqui sobre a irmã dele, que traz um monte de danos na vida, faz um monte de escolhas erradas. Eu estava falando de futebol ontem que faz um grande jogador, não só no futebol, mas na sua vida. É as suas escolhas e os seus passes. Se ele dá passe certo, correto, e também se ele faz boas escolhas, consequentemente ele vai ser bom em tudo que ele vai fazer. E um bom jogador ele se faz assim, não pode ser um grande jogador habilidoso, mas ele dá passe correto e ele faz boas escolhas durante o jogo, ele vai ser um grande jogador. Todo time vai querer comprar esse jogador. Assim é nós como cristãos. Se eu faço boas escolhas e olho para o outro com misericórdia e com graça, mesmo ele me ofendendo, mesmo ele trazendo fazendo uma má escolha, porque quando a gente ofende o irmão, olha para o irmão
sem ter misericórdia, a gente está fazendo uma má escolha. A gente não está escolhendo a Cristo. A paixão de Cristo já não está no nosso coração por isso. Então isso é uma má escolha. Então Paulo, o que ele se faz? Ele se faz de louco. Né? Ele se faz de louco, mesmo a igreja não recomendando ele. Ele coloca aí, mesmo vocês deveriam me recomendar. Foi eu que trouxe o evangelho, eu que firmei a igreja, eu que deixei obreiros, eu que estou aqui lutando. Então ele acaba falando isso para a igreja, dizendo, olha, vocês mesmo não me recomendando, eu estou aqui, dizendo para vocês, me fazendo de louco, trazendo o evangelho de novo para vocês. Saudade de vocês, aí, querendo levar o amor de Cristo para vocês. Isso é viver, de fato, uma paixão apostólica. E aí eles se fazem de louco para que a vontade de Deus possa ser exercida sobre a igreja de Corinto. Né? Sabendo que a igreja de Corinto está totalmente errada, tentando trazer apóstolos que estão profetizando coisas erradas lá no meio, estão fazendo tumulto, trazendo confusão, e ele, com toda a misericórdia, olhando para a igreja, trazendo coisa boa. Né? E aí ele diz, né, depois desse exercício de sensatez, precisei me fazer de louco porque vocês não me reconheceram. E não reconheceram a vontade de Deus. Não reconheceram. A vontade de Deus, ela é clara, ela está na palavra dele. Quando quem tem um pouco de discernir do Espírito vai saber qual é a vontade de Deus. Não precisa ser um grande mestre intelectual, não. Um grande mestre espiritual, né? Um grande intercessor, um grande para saber qual é a vontade de Deus. Né? Deus se revela através da sua palavra e através do seu Espírito. E aí no versículo 12, Paulo mostra sua credencial de apóstolo com paciência, né? Olha lá no versículo 12. Pois as minhas credenciais de apóstolo foram apresentadas no meio de vocês, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. O que Paulo está dizendo aqui? Geralmente a gente está dando uma carteirada, né? Está aqui, ó, puxou aqui minha carteira de apóstolo. E a minha carteira de apóstolo não é essa igual aos outros apóstolos. Eu fui chamado por Jesus. E depois ele já ser santo, já está... Toda a obra foi construída e Deus desceu e me chamou para a obra. Vocês lembram do tempo que a carteirada era quando a pessoa dizia assim, eu sou federal? Isso. Não tinha? O cara era municipal, o outro estadual, e disse, eu sou federal. Geralmente o juiz... Essa é a carteirada que Paulo está dando. Se beneficiar do seu cargo, o que ele faz? Está numa fila, está falando, não, eu sou juiz federal. Eu posso passar na frente, não sei o quê. Aí o cara já fica intimidado, o juiz, né? E é isso. A gente já não sabe nem como se comportar. E aí, Paulo está fazendo isso, está mostrando a carteira dele, a credencial dele, né? Através de prodígios, maravilhas. Se você for lá no início desse capítulo, a visão é a revelação do Senhor. Aí ele começa, ele inicia falando no capítulo. É necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente. Aí ele diz, vou falar a respeito das visões, revelações do Senhor. Aí ele fala, conheço um homem e tudo mais, aí ele está falando dele mesmo. Ele está falando dele mesmo, conheço um homem que isso, foi no terceiro céu. Alguém que já foi no terceiro céu? Aí está aqui. Ele foi arrebatado ao paraíso. Eu também, ouviu nem no palavras primeiro. não dizíveis. Nem no primeiro ainda fui. Não, eu cheguei nele. Ele diz uma coisa muito interessante no começo do capítulo. Eu ouvi palavras não dizíveis. Coisa que só o céu demanda. Paulo foi lá. Essa é a grande credencial dele. Ele não precisou mostrar e tudo mais. Ele se vê ao extremo de ser estressado, né? A falar toda a sua experiência com Deus. E quando você vai há 15 anos atrás, ele está no começo do chamado dele. Ele está aprendendo a ser cristão há 14 anos atrás aqui no mundo. Ele está aprendendo a ser cristão. E Deus já chamou ele no terceiro céu para dizer assim, Paulo, você vai me servir lá, você vai sofrer comigo. Você vai sofrer comigo. Eu acho que a gente nunca vai ter a unção de Paulo porque é um nível muito alto, né? Mas a gente pode aprender com ele, mesmo ao meio à crítica, às críticas ferronhas, a chamados totalmente, né, inaceitáveis lá, como totalmente insensatos.
a gente ser cristão, de fato, ser um apaixonado. Mas, por pastor, Cristo. assim, se a gente parasse para analisar, por exemplo, que esses líderes religiosos hoje alcançam, né? Como eles alcançam as pessoas, como eles transformam a vida das pessoas, a gente diria que esses líderes, eles vão até mais além do que Paulo. Paulo, vamos dizer assim, ele se destaca porque ele deixou as instruções aí, essas instruções servem de fundamento para que todos possam, vamos dizer assim, se guiar, né? Dentro da palavra de Deus. Mas Paulo não alcançava o que esses homens alcançam aqui, no sentido de dizer assim, ó, de mobilizar multidões para andar, até mesmo sendo venerado por essas multidões, que são um monte de crentes que seguem muitos pastores específicos, né? Que são tidos como verdadeiros popstars, né? Popstar da religião. Paulo não tinha isso, mas o grande quê do Paulo é que ele, vamos dizer assim, que esses pastores, apesar de alcançar esse nível, mas eles são passáveis. Por exemplo, você pega o próprio Billy Graham, espetacular, né? Mas, por exemplo, se alguém não estudar muito a obra do Billy Graham, as obras que for, não vai saber quase nada sobre Billy Graham. E já sobre Paulo vai saber porque a própria Bíblia ali se revela, porque ele traz a mensagem, como ele diz assim, ó, ele é o próprio representante do Senhor aqui. Então, mas são diferentes, né? O Paulo, assim, de repente nós aqui, algum aqui nessa sala, pode ser que conquiste verdadeiros até adoradores, pelo que você fala, pelo que você ministra, como você gosta, mas é difícil chegar aí onde Paulo chegou, né? Paulo foi conciso, né, em toda essa, e a obra dele vive. É viva, a obra dele literalmente é viva. E é muito perspicaz a pontuação, porque é isso que vale um apóstolo. Eu não estou aqui para me apresentar, como pastor, como ser líder, para ser um líder respeitado e tudo mais. Eu estou aqui para apresentar Jesus. É isso que eu vim apresentar. Todos nós, como cristãos, a gente está aqui para apresentar Jesus. É Ele que tem que se crescer, aparecer, brilhar. Eu tenho que diminuir cada vez mais. Quando eu não vejo um líder que diminui, e ele não diminui na sua posição, só cresce, e Jesus, de fato, não aparece, né, na sua obra, porque um grande fato é o Pablo Marçal, ele consegue fazer um movimento de muita gente, é extremamente rico, e tem muita gente que segue ele. O cara é estourado aí. Tem Jesus no que ele está fazendo? Dentro da sua essência, que segundo a gente analisa ali pela palavra, está bem distante. Está bem distante. Mas ele fascina. Ele fascina. E ele fala de Jesus. E a gente, ele tenta até fazer milagre. O pastor, por exemplo, pegou um exemplo um pouquinho à parte, né? Mas nós temos pastores que são muito mais pastores, né? Sim, muito mais pastores. Bem mais extremo. Bem extremo. O Pablo Marçal. O Pablo Marçal é mais, mas ele fala de Jesus, prega Jesus. E ele cativa, ele cativa. Andam atrás dele. Milhões. Verdade. Jesus está ali? Jesus cresceu? Não. Mas foi usado da palavra. Foi usado. Tem um livro, né, de Eli, tem um filme. Brunet. Que é o livro de Eli, o nome do filme. Que é um ceguinho que leva a Bíblia em hebraico. É o livro. Já viu esse filme? É o filme. Já olharam? Do Denzel Washington. Isso. Já olharam a narrativa desse filme? O vilão, ele fala, quem tiver esse livro vai ter poder, ele vai mandar no mundo, aí você olha o quanto a palavra de Deus ela tem poder. Então, você percebe que o livro tem poder. Qualquer um, até um vilão que falar sobre esse livro, ele vai ter poder. Ele vai ter poder, porque o poder está na palavra de Deus. Foi Deus que fez. Então você acaba vendo que tudo isso... Pode falar. Por exemplo, um comparativo do que Paulo se apresentou como apóstolo e hoje como os nossos líderes religiosos se apresentam como grandes super apóstolos e tudo mais. A diferença é que Paulo ele começou com a base mais fundamental que existiu, né? Que foi o Espírito Santo e o próprio Jesus que falou com ele. E hoje todo o resto, né, se fundamenta no que já está escrito, né?
e começo a estudar psicologia. Então, eu já ouvi dizer que para ser um grande pregador, um pastor, tu tem que saber psicologia. Psicologia, né? Filosofia, Pra contar histórias. Para tu poder, né, envolver Pessoas, o emocional das A pessoas. intenção não é pregar Cristo, é envolver para de alguma forma se beneficiar. Então hoje esse contexto está muito complicado, né? Porque hoje eles têm a essência. Hoje Paulo teve a essência, né, do Evangelho. Hoje não se vê essa essência, né? Se vê tipo assim um malabarismo, né? Um malabarismo onde tu tens um monte de marionete que vai te seguir. Então isso é visível, irmão, porque entra no que eu falo que é fundamental para todo cristão, que é a questão de você ter discernimento de espírito. Se você busca dons espirituais, busque o dom de discernimento, porque é o dom que no final dos tempos ele vai te livrar de tudo isso, de tudo, quando você vai discernir o que é de fato que vem de Deus e o que não vem. Não é o dom de línguas, não é o dom de curar, né? Esses dons, sim, são muito bons, mas esses dons eles não vão te livrar do que está por vir. Se é engano, se é verdade, porque a palavra também diz, olha, muitos, né? Eu não falo poucos não, muitos serão enganados, não são poucos, muitos serão enganados. Pastor, interessante, né, sobre o que o irmão Coutinho trouxe, e a gente vê muitas igrejas, principalmente nas pregações, e isso se destaca mais ainda nas pentecostais, é o poder dele querer te emocionar com a palavra. Ele quer entrar no teu íntimo, ele quer fazer você sentir assim, às vezes, ai meu Deus, o Espírito Santo... Não, mas ele tá entrando no teu íntimo, na tua capacidade de resistir ou de ser racional. Ele tira a tua capacidade de ser racional para te fazer, de repente, chorar na tua fraqueza. Então, as pregações, né, diferentemente, por exemplo, eu sempre falo, se a gente olha as pregações, você lendo a Bíblia, dificilmente você vai chorar. Sim. Dificilmente. Mas escutando os nossos pregadores, é impressionante, a gente sai assim, meu Deus, ai meu Deus, você sai ali frágil emocionalmente. Sim. E é a diferença, né? Paulo traz, vamos dizer assim, uma fortaleza espiritual, porque ele, como ele diz assim, eu sou o próprio representante do Senhor aqui. E os homens hoje não, eles estão meio que se perdendo nesse jogo de poder, de interesses, e de fato escuta de que se a tua oração não serve, a minha que serve, se eu vou orar para tu morrer, então você são coisas absurdas, né? Não, sim, que a gente vê, né? A gente viu na televisão isso aí, né? Desafiando um ou outro, então isso não é evangelho, né? Uma vez eu estava numa pregação, estava muito bom, era uma vigília em Ananindeua. E o ambiente estava muito bom, muita adoração, todo mundo adorando, estava muito. Aí chamaram a senhora para pregar. Chamaram uma senhora para pregar. E a senhora pegou no microfone, o testemunho dela foi que ela estava tendo uma batalha com uma outra mulher da Umbanda. E aí ela foi mostrar que o poder de Deus é muito maior e tudo mais, e ela ganhou a batalha de poder. Eu me perguntei assim, ela não precisava fazer uma batalha. Eu acho que eles foram pegar aquele capítulo lá de Elias, sim, com os profetas de Baal lá. Eu acho que eles vão se fundamentar ali nessa batalha, só pode ser. Pode ser. O que eu entendi naquele momento ali, sem do Espírito, eu estava num tempo de adoração, né? Ela nem precisava ministrar, porque o que ela fez? Ela tipo assim, quebrou tudo. Ela quebrou o ambiente. O ambiente estava muito propício ali, é um tempo de muita adoração mesmo, era uma vigília que ia durar a noite toda. E eu falei, Senhor, a palavra já não está no nível da adoração do grupo que estava adorando. Né? Porque eu acho que a mulher não se atentou aonde ela ia pregar, o que ela ia pregar, ela não ouviu Deus falar, porque eu entendo isso, né? Quando eu vou ministrar, eu tento falar com Deus tudo o que eu preciso ministrar para que nesse lugar aqui a gente possa ouvir de Deus, não só as pessoas que vão me ouvir, mas eu mesmo ouvir de Deus, estar sensível a isso. Eu entrei no carro agora, eu estava falando, Deus, teve uma coisa de um trabalho que deu errado, e eu falei, poxa Deus, deu errado, isso poderia ser, eu estava contando com esse dinheiro e tudo mais, mas quando eu entrei no carro, eu entrei com uma alegria, porque eu vinha para cá,
Eu falei assim, porque eu tô alegre no meu coração, uma alegria muito grande. Se deu tudo errado, né? Se deu tudo errado. Aí Deus veio e falou, mas não te preocupa com isso não tem nada, isso não vai nada. E aí eu coloquei o louvor, comecei a dar uma assim, é isso. São coisas, essas coisas que a gente tem que aproveitar. Porque até no meio da igreja, quando a gente começa a adorar, buscar Deus de fato, de verdade, já não tem. Eles têm 2 horas de culto, aí tem todo um sistema para ser percorrido. Liturgia, né? Tem uma liturgia que não precisa, ela não pode ser quebrada de jeito nenhum. E aí você limita o Espírito Santo a estar só em você. O ambiente já não pode ser tomado pelo Espírito, porque o Espírito ele é atemporal. Ele é atemporal, ele não vai pedir um tempo, olha, tem 2 horas, não, então eu vou ficar só nessas 2 horas aqui com vocês, fazendo esse ambiente de adoração. Não, ele não tem tempo, ele não tem lugar, ele não tem forma, ele não vai se moldar a ter 3 no louvor, e todo mundo pode se mover e tal. Não existe. As coisas são tão interessantes que, por exemplo, são tudo tão planejados que a gente sabe exatamente quem vai pregar, a gente sabe exatamente quem vai orar, sabe exatamente, ou seja, o Espírito Santo, ele não tem o poder de você estar ali no meio e de repente um irmão levantar e for lá para o púlpito e ele vai lá e prega, ou um outro vai lá e ora. Não tem, porque é tudo planejado, é um ritual, o Espírito Santo já atuou bem antes planejando. É algo assim, estranho na verdade, é algo estranho. Quando você procura coisas sobre o avivamento do país de Gales e o avivamento da Rua Azusa, você vai perceber que no avivamento, a pessoa que se levantava e ela não estava de acordo com a unção de Deus, o Espírito Santo praticamente tirava ela do púlpito. E era levantada aquela pessoa ali que Deus queria usar, às vezes não era um pastor, não era um presbítero, era uma pessoa que acabou de chegar. Rua Azusa. Que foi o movimento, começo do movimento pentecostal, né? Foi o movimento que deu o início da Assembleia de Deus aqui. Foi os dois que vieram de lá. Hoje em dia as pessoas estão muito robotizadas, né? As igrejas. Né? Hoje em dia, quando a pregação ela é pregada lá, ela é lançada para nós, ela já é assim, já até criticando o movimento pentecostal. Você não precisa falar em línguas, você não precisa fazer isso. Isso já limita, já deixa a pessoa, né, até mesmo nem deixando que Deus te use alguma coisa, porque senão o negócio não vai fluir, não é Deus usando, não é Deus fazendo. Então assim, eu vejo que hoje as igrejas estão assim, elas não estão mais assim com aquele avivamento, com aquela busca, né? Eu vejo hoje em dia até mesmo assim, vamos fazer uma vigília. A vigília ela já é, parece já também igual culto. Que vigília? Eu nunca participei de uma vigília que a gente fique lá de 10 à meia-noite sentado, orando, pregando. Não, tinha um mover, as pessoas iam para a vigília com a necessidade, até mesmo de ouvir a voz de Deus, de ser ministrada, de entoar louvores para o teu coração ser quebrantado. Era uma busca de uma necessidade, né? E o interessante... Fazíamos umas vigílias do 14 bis, logo que a gente chegou na nossa igreja, que é quando a gente não conhece ninguém. Aí chega naquele momento que você foi para ali, para você realmente ter essa busca, você se prepara o dia todo, você fica ansioso para chegar, porque a gente sabe que ali Deus ele vai derramar uma unção, vai curar, Deus vai entregar algo pra gente. Então assim, a gente fechava mesmo com um pano ali, porque até os pessoal do bloco ficavam assim assustados, porque era tão forte, né, amor, assim, aquele mover ali, os irmãos, Deus derramava assim um poder e era até de manhã. Orando, buscando, né, mesmo a Deus. Aí depois o pastor mudou das 10 até meia-noite. E a Nani deu a vigília. A Nani deu como uma igreja afastada, a comunidade cristã. Uma igreja afastada. É até difícil até de achar, para a gente entra numa rua lá, aí vai embora, aí uma igrejona. Gente, é surreal, como eu tenho visto. É surreal. Não tem grande pregador, grande pastor até antes, esse nome lá, pastor. Não tem grande pregador. Quem tiver que quer louvar, Deus mandar e vai louvar. E o interessante sobre... é só violão e voz. E o interessante, gente, sobre isso é que a gente tem fundamento para que isso aconteça de uma forma pura e uma forma sincera e espontânea. Porque quando a gente pega lá o livro de Timóteo,
quando ele fala sobre a gente manejar a palavra, ele diz assim, olha, cada um aqui ele precisa estar apto a manejar esse instrumento que é a palavra. Às vezes a gente se sente despreparado, mas diz assim, ó, você tem que estar preparado, porque na hora que o Espírito Santo, por exemplo, está aqui na comunhão, está aqui vários irmãos, aí, por exemplo, no louvor, quando a gente estava falando, como é que você consegue cantar um louvor se você está só murmurando aqui, só gemendo? Não, o que eu nunca vi quando eu estava num ambiente de alegria, de festa, no louvor, numa música que gostasse, que eu não extravasasse. Você extravasa, então você deixa fluir. E aí, esses rituais, o planejamento, a organização de todo o sistema litúrgico, de fato, ele está, vamos dizer assim, apagando a ação, controlando o Espírito Santo. E aí, quando começa a controlar o Espírito Santo, certamente o Espírito de Deus já não atua mais ali. A gente está como pessoas se reunindo e estamos perdendo a presença do principal, que é do Espírito Santo. Já pegando esse gancho, no final do texto, lá de 12, diz assim, Paulo deu suas credenciais, né, e fala, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Aí Paulo mostra, eu mostrei para vocês através de sinais, prodígios e maravilhas, o que Deus tem feito na minha vida. Como é que a gente pode hoje, eu estava assim, pensando sobre isso, como é que a gente pode reconhecer um apóstolo ou um homem de Deus através dos seus sinais, prodígios e maravilhas? Paulo, quando ele construiu uma igreja, ele estruturava ela em tudo, espiritualmente, teologicamente, com palavra, fazia a igreja servir a comunidade. Então ele estruturava uma igreja. E através disso, de toda essa construção, ele trazia sinais, prodígios e maravilhas. Quando a gente fala sobre isso, geralmente o que vem na nossa cabeça hoje? Profecia. Mas quando a gente vai para sinais, prodígios e maravilhas, nessa questão, a gente tira a Rua Azusa, tira o País de Gades, que para mim foi o mais simbólico de todos. Porque no País de Gades até os bares acabaram. Até os bares. Hospitais cercaram. Então tudo isso era prodígio maravilhoso, mas não foi só na questão de saúde ou de bebida, tudo, não foi só isso. O país começou a se desenvolver muito melhor. Porque o prodígio ele também vai afetar o social. As pessoas vão ficar mais conscientes da sua cidadania. Então tudo isso são prodígios e maravilhas. Aí tu olha para o Brasil hoje. Eu estava olhando na nossa questão de como a gente é cidadão de fato. Estava olhando que estava um irmão fazendo não sei o quê, e aí ele pediu um pix pro outro para trocar dinheiro assim, real. E aí ele não queria trocar porque o outro irmão já tinha enganado. Já tinha enganado ele. E aí quando a gente vai para essa questão social, o que a gente faz como cristão no Brasil? A gente é por exemplo, de Belém, nós, em Belém, é um berço do avivamento. Aqui começou um avivamento. Por que esse avivamento não trouxe uma construção social para a gente boa? Porque a nossa consciência não mudou. O que a gente recebeu daquele avivamento de 100 anos atrás? Porque a gente já é outra geração. Aqui tem tem mais de 60 anos. Eu tenho duas gerações aqui. Estou chegando lá. Duas gerações aqui. Uma geração de 40 e 40 anos. Está chegando. Se você fizer 40 anos esse, o que eu fiz para a minha outra geração? É isso que eu me pergunto todo dia. Hoje eu estou correndo atrás, eu estou trabalhando com jovens, mas deixando uma boa coisa para outra geração. Mas aí, o que o avivamento da Assembleia deixou para a gente? Essa é uma questão muito ampla, né? Sim. Que eu vejo que nós herdamos costumes como qualquer tipo de comunidade, né? Sim. E esses costumes, nós temos costumes católicos no nosso meio, nós temos costumes judeus no nosso meio, né? Então, e a nossa sociedade como um todo é uma sociedade que ela foi formada, né, numa base de corrupção e não deixa, né? E hoje, quando a gente olha com um olhar um pouco crítico para a igreja, a gente se decepciona
Eu já tive vontade esses dias de não ir mais para a igreja. Porque quando tu olha com um olhar mais crítico, mais acentuado, não da nossa capela, da igreja como um todo, né? É muita barbaridade. Que, poxa, eu tô vendo isso aí, é para isso que eu estou dando, não falando matéria, não estou para expressão não, matéria. A gente bota muito o nosso olhar no que é palpável, no que está aqui. E isso que não pode. Foi isso que Paulo não teve. Paulo não olhou para material, ele estava sendo guiado pelo Espírito. E a gente não criou a cultura de ser guiado pelo Espírito. É isso que eu vejo, entendeu? E o interessante que o irmão Coutinho falou também, e aí a gente vai usar o exemplo que a nossa irmã Lucila aqui sempre traz aí, a gente não precisa citar nomes, mas ela tem, por exemplo, no meio dela, pessoas que conheciam o Evangelho, viveram o Evangelho, e igualmente, pelo sentimento que ele teve de se afastar, se afastou do Evangelho, justamente porque, vamos dizer assim como o fato que o senhor trouxe, os exemplos de cristãos que nós temos dentro das próprias igrejas são tão nocivos, são tão fétidos, são tão ruins. Ela diz assim, não, eu abdico de querer viver esse tipo de coisa. Eu prefiro ser um ser humano normal, viver minha vida normal, que eu vou estar muito mais puro, muito mais tranquilo do que nós estamos vivendo. E nós, como a pregação fala sobre o apostolado, né? E a gente, plantando a semente, fazendo com que uma criança, uma adolescente, uma jovem dessa aí, viva uma vida de como é? Que vai pregar para fora missionário, né? Ou o Estevão, por exemplo, que tem 14 anos de idade, fazer o Estevão ver um exemplo de ter uma vida apostólica é muito complicado. Porque o meio que a gente vive, né, é complicado. Outro dia a gente conversa as coisas lá em casa, por exemplo, o dia da igreja hoje vai passar de avião, de helicóptero. Chega lá, pousa no... É justo isso? É justo eu passar fome e o dia da igreja está de helicóptero em Salinas, tomando banho, e agora tem fuxico gospel? Que isso? Fuxico gospel. Eles estão envolvidos no fuxico gospel. Que isso? Eu fui fazer um comentário no Instagram dela, ela simplesmente me bloqueou. E quando eu fui pedir, tipo assim, eu queria ver como é que funcionava a questão do marketing digital, da venda na internet sem aparecer, que ela faz essa mentoria, ela me respondeu, me orientou rapidinho e direito. Aí quando ela começou um monte de vídeo de fofoca, que era as 2 horas de contenta, e tava brigando, e eu fui escrever um comentário, né, pautado na palavra, ela só me bloqueou. Então a gente vê como é que tá, assim, como é que essa mulher tem, assim, uma postura de me orientar como pastora. Eu vou seguir ela de que forma? Pra mim não é exemplo, não serve. Porque ou eu fico calada ou eu tenho uma resposta, Então, porque a gente era da Assembleia de Deus, né? Então seguir, ser apóstolo hoje com essa paixão, né, pela palavra apostólica, nós temos que ver sempre o que? Cristo. Eu não posso olhar para o Anderson, para o Vieira, para a Marta, para a Dani, para a Stephanie, para a Tânia. Não posso olhar por elas, porque nós somos falhos. E se eu for olhar para isso, eu vou perder a minha paixão pelo apostólico, né? Irmão, mas que eu parei também, sabe? É uma situação bem... É uma situação que aconteceu comigo, tendo essa visão, né? Porque realmente mesmo também, se a gente for realmente dar ouvido ou para essas coisas que a gente chega desagradável, a nossa vontade realmente é desviar, né? Retroceder isso. Mas aí a gente tem que buscar Deus mesmo, porque isso tem e sempre vai ter. Nós temos que estar preparados para não chegar a uma situação dessa. Como a irmã falou lá, como é que uma pastora pode me cobrar de uma maneira que não está correspondendo? Ela não tem nem como. Mas justamente, né? Mas ela seria para ser Entra no que eu falei. Entra no que eu falei inicialmente sobre insensatez. O que Paulo se faz? O que Paulo se faz? Paulo deveria ser. Ele era erudito, fora as experiências que ele teve com Deus e o terceiro céu, tudo ele deveria ter muito conteúdo. Então ele olhava tudo que a igreja fazia e ele o que ele diz? Eu vou fazer de novo, porque eu estou vendo o que a igreja está fazendo e eu estou me fazendo de novo. Aí ele diz, mesmo que vocês sejam insensatos,
eu vou estar aqui para lutar contra a vida de vocês, para que vocês entendam quem é Jesus Cristo. E a igreja fielmente criticando ele. Mas ele, o que ele diz? Não, vou me fazer de louco, vou ficar calado, vou ficar ouvindo e vou pregar o evangelho do jeito que tem que ser pregado. Eu vou dar um exemplo aqui, né, da minha vida aqui. Eu gosto de uma coisa que ela fala, só que eu não tinha pensado até agora esse momento que vocês falam. Que a nossa vida é um culto. O culto, ele não acaba quando a gente chega lá na igreja, ou ele começa quando a gente chega na igreja. E muitos cristãos, principalmente pra gente, jovens, a gente procura... Hoje em dia a gente vai para a célula como se fosse um ritual, o culto um ritual, e isso não agrada a Deus, porque a gente não vai para lá pensando que lá vai ser um momento que a gente vai estar só em comunhão com os irmãos. Que muito antes disso a gente tem que estar sensível à voz do Espírito Santo, porque ele não vai se manifestar só lá dentro da igreja, ele tem que estar o tempo todo, a gente está o tempo todo conectado, tentando viver na graça, porque se a gente não tá sensível à voz dele, não vai adiantar nada. A gente vai chegar lá, aí vou cantar, e às vezes a gente não consegue sentir Deus lá, e a gente fica, poxa, Deus não falou comigo aqui na igreja, mas não é. É que você não tá procurando ter essa vida com ele, ter essa vida de querer estar sempre ouvindo desde antes. Então, uma coisa que eu tava conversando com o pastor Anderson é que se a gente for olhar para a igreja, se a gente for querer buscar Deus só na igreja, a gente nunca vai ter um aprofundamento espiritual. Por isso que a gente tem que procurar ter experiência fora. E quando a gente chega lá, a gente tem que entender que lá é um momento, é um tempo lá para Deus. A gente vai dar o nosso melhor lá dentro, mas o melhor que a gente pode dar é com a nossa vida fora da igreja, servindo a Deus fora da igreja. Porque é onde a gente passa o maior tempo. A gente não fica 24 horas por dia dentro da igreja. A gente passa lá 2 horas de tempo. E essas 2 horas de tempo não é só lá que Deus vai te ouvir, que você vai chorar, que você vai se entregar. Então, lá vai ser um momento que, além de ter que você estar com outras pessoas, porque lidar com pessoas é uma coisa muito complicada. A gente tem que lidar todo dia com o nosso irmão. E eu acredito que, assim, pro apóstolo Paulo, que estava lá, e ele tentava todo dia ter uma vida santa diante de Deus, tentava estar com o Espírito Santo, ele vê aquelas pessoas fazendo as coisas erradas e era como se ela estivesse completamente alienada. Então a igreja, ela vai ser uma coisa que vai ser assim. Vão ser várias pessoas diferentes, várias pessoas que vão estar vivendo uma vida diferente da sua e vão estar, às vezes, desligadas. Elas vão estar lá porque elas acham que elas têm que estar lá. E quando a nossa vida com Deus passa a ser só esse momento, eu vou para a igreja porque eu tenho que ir. E às vezes até eu me sentia mal porque, por exemplo, eu não vou ir para a igreja hoje, então eu ficava me sentindo mal porque eu achava, nossa, se eu não for para a igreja hoje, eu estou pecando, Deus não vai falar comigo, Deus vai deixar, vai se afastar de mim. Não é assim. Às vezes a gente precisa desse descanso, mas a gente tem que entender que Deus sempre está com a gente. E a gente tem que procurar estar perto dele, senão a gente não vai ouvir a voz dele, a gente vai ficar só... Deus está ali, ele quer que a gente tenha comunhão com ele, mas a gente acha na nossa cabeça que é embutido isso, é uma cultura aqui de todo mundo. É só na igreja que a gente vai estar lá, a gente vai estar ouvindo Deus, a gente vai, se arruma, veste nossa melhor roupa, mas não. Nossa melhor roupa para Deus, eu acho que é a nossa vida diariamente, é a nossa busca por Ele diariamente, e é estar buscando o Espírito Santo dele diariamente, não é só isso. E é importante, e é importante que ela falou. E é muito importante o que ela falou para que a gente possa sair daqui com uma certeza. Ninguém pode estar preso àquele local chamado igreja para que a gente possa manifestar o nosso amor, né? Nosso amor, nossa devoção pelo Senhor. A gente não pode estar preso, a gente precisa ter essa liberdade de saber cultuar o Senhor em todos os momentos da nossa vida. E ela falou isso de forma muito correta, muita propriedade. O nome dessa questão é dicotomia, né? A gente acabar com a dicotomia, que é o secular e o sagrado. Secular e sagrado. Não existe secular e sagrado. Na verdade, tudo é sagrado porque Deus se revela através da sua criação, através da sua palavra e através do seu Espírito. Ele se revela através de tudo isso. Quando a gente entende isso, onde a gente estiver, a gente vai estar adorando a Deus. Só para finalizar, só para fortalecer a palavra da nossa irmã aí, é a verdade mesmo, porque muitas vezes a igreja é uma lugar de se congregar, né? Se congrega, tem muitas pessoas que não têm esse pensamento que ela acabou de falar aí, né?
A gente tem aquele momento de 2 horas de culto que praticamente está reduzido, mas não é só aquele momento, realmente. Antes de você chegar até questionei baseado nesse quadro. Poxa, eu peguei em Santo Mal, porque eu vou estar dentro de igreja. Mas acho que eu quero dizer que ela foi uma palavra muito construtiva mesmo. Não é só aquele momento que está reduzindo nosso momento de congregação, tem que estar fora de lá também, na presença de Deus. Amém. Só para finalizar, 24 horas. o 13 Geral. diz assim, ó, O 13. pois em que vocês foram inferiores às demais igrejas, senão no fato de eu não ser pesado a vocês. Perdoe esta injustiça. O que Paulo está dizendo aí? Ele está sendo irônico, né? Porque você vê que a igreja de Corinto é crítica a ele, crítica ao seu ministério. Os apóstolos lá, os super apóstolos lá, estão criticando a sua pessoa, falando dele, de tudo que ele fez, né? E no final a igreja está criticando ele porque ele não quis ser pesado da igreja, ele não quis pegar a oferta que a igreja tinha. Né? E aí as outras cidades mandam oferta para Paulo, para ele fazer o trabalho que ele tinha que fazer no ministério, e ele não pegou o dinheiro de Coríntios, então ele se sentiu ofendido. Né? Até isso serve de... Até isso... É porque ele não queria ser peso, né? Ele não queria, simplesmente só porque ele era apóstolo e tinha achava que tinha o direito de receber. Sim. Né? Uma autoridade, assim, é tipo uma pessoa super. Aí ele fala lá, ele não queria ser peso. Porque hoje em dia, se a gente for analisar a igreja, né, tem muitos que de ser chamados e estão sendo peso para a igreja também. Tem um chamado, né? E aí quem te chamou? Foi Jesus ou foi um homem? Né? Eu sempre fiz uma pergunta assim, porque eu conheci uma pessoa que ela disse, eu tenho um chamado, isso, aquilo, mas eu achava ele um peso que só. Peso, porque eu não como sem açaí, eu não como, aí os irmãos, as igrejas, tinha que bancar ele de uma forma. Mas Paulo dizia que aquele que não trabalha é que não come, né? Deus mesmo que te chamou, porque se foi Deus que te chamou, eu creio nisso, na palavra do Senhor. O Senhor diz que nunca viu pedindo as coisas. Pedindo as coisas servem para os irmãos em secreto, né? Que eu conheço. Entendeu? Então, eu falo, Senhor, a tua palavra diz isso. Tudo porque as pessoas assim se tornam até sanguessuga, né? Tem lá o sanguessuga. Mas aí, ó, a gente consegue perceber como a igreja de Coríntios ela é coerente, né? Aí Paulo não tenta ser pesado a ele, não, sabendo todas as críticas, querendo amar a igreja, e isso serve de caso para que a igreja diga que ele não ama a igreja de Coríntios. Até isso os apóstolos colocam na cabeça dos fiéis lá, para que Paulo seja odiado, né? E aí ele trabalha essa questão. Ele faz até uma ironia no final do texto, ele diz, perdoe-me essa injustiça com vocês, porque eu não quis pegar o dinheiro de vocês, me perdoe por isso. Ele sai sendo irônico em tudo que ele está vivendo. Mas mesmo assim, né, como eu digo, Paulo ainda no decorrer do texto ele fala, não, mas eu quero visitar vocês, eu quero ver vocês, eu estou com saudade de vocês, eu quero abraçar, eu quero mostrar quem é Jesus de fato. Quem nesse coração, só um coração muito apostólico, apaixonado por Jesus, mesmo recebendo críticas, ouvindo o que tem que ouvir, né? Ouvindo o que tem que ouvir não, mas ouvindo críticas que são absurdas, injustiças praticamente, e dizendo para a pessoa, não, eu vou te amar assim mesmo. Eu vou te amar assim mesmo, desse jeito, você achando que eu sou inferior, me achando menos, ou feio, né? Porque até isso a igreja que a gente falava de Paulo, né? Que ele era baixinho, fraco, tinha a perna torta e era careca. Né? E aí dizia tudo isso dele. Porque Paulo era um leão escrevendo e era um ursinho pessoalmente, né? Falava manso e tudo mais. Então eles acabam indo até para esse extremo. E aí, só para finalizar, né, o que faz, né, um despertamento apostólico? Muitos desejam os frutos que Paulo fez. Muitos. Se você for nas grandes igrejas, você vai ver homens falando sobre grandes frutos, sobre demandas enormes. Paulo nunca pregou para grandes públicos, né?
Pedro já converteu grandes públicos, 5 mil naquela época era muita gente, tudo mais. Mas ele deu muito fruto para o Evangelho. 60% do Novo Testamento foi ele que escreveu. E fora que ele pregou assim extremamente para pessoas e trouxe coisas para o nosso convívio. Tipo, se você hoje é cristão, foi culpa dele. Porque isso era promessa só para os judeus. E a gente recebeu por ele. Ele brigou por isso. É por isso que ele recebe tanta crítica, porque ele brigou por isso. Ele disse para os judeus, não, a lei não serve mais. Circuncisão não é mais critério para salvação. O critério para salvação é crer em Cristo Jesus. Esse é o único critério. Todos os outros são culturas. E você pode até estar sendo judeu, você pode até fazer as práticas judaicas, mas nada disso serve para critério de salvação. O critério de salvação é aquele que crê em Jesus, é apaixonado por Cristo e vive por Cristo. Então eu quero finalizar pensando nisso. Isso sim é o despertamento apostólico, um se apaixonar por Cristo. E talvez aqui a gente fica um monte de crente velho, né? Já mais de 10 anos, só o irmão Paulo que está novinho ainda na fé, né? Mas isso serve para aquilo, irmão Coutinho, que o senhor falou sobre. Tem momentos na vida que dá vontade de chutar o balde, dizer assim, que nem Paulo falou, não, eu quero morrer, não quero mais viver no meio dessa galera aqui, porque isso aqui já não dá mais certo, eu não quero mais pregar o evangelho para esse bando de cabeça de pau aqui, esse bando de cabeça dura, eu quero desistir, quero chutar o balde. E aí é a questão de voltar ao despertamento apostólico. Voltar a olhar para Jesus e dizer assim, não, eu quero te amar. Pois é, Jesus não desistiu. Se eu fui chamado para fazer isso, eu vou praticar isso até o final. É isso que Paulo pensou, eu vou até o final. Que a gente possa ir até o final. Vamos ver o que o Espírito Santo está falando aí através do pastor Júnior, que hoje está só calado aqui. O que ele vai acrescentar? Hoje nós meditamos também um pouco sobre a situação atual vivemos tempos difíceis. Dificílimos. Paulo escrevendo Timóteo, ele lembra isso, ele diz que Timóteo precisa ver que está se levantando tempos difíceis. Naquela época ele já achava que logo após aquilo Jesus viria. E isso hoje em dia estamos vivendo de novo, tempos difíceis, tempos trabalhosos, perseguição, pessoas que tentam imitar a Igreja de Cristo, pessoas que tentam enganar, ludibriar, porque os homens hoje são amantes de si próprios. Então, as pessoas mesmo estão fazendo os tempos serem tempos difíceis. As escolhas, hoje as pessoas são amantes de si próprios, querem ouvir aquilo que agrada aos seus ouvidos, querem ouvir apenas palavras de engodo que vão massagear o seu ego, que vão trazer ali uma alegria temporária. Agora, quando você entra numa igreja, você vai ouvir uma palavra que vai de encontro ao pecado, de encontro àquilo que vai, de repente, falar ali num ponto fraco da sua vida, e você não quer mais frequentar aquele local, não quero mais vir aqui, porque esse irmão está falando alguma coisa de mim, falaram para ele alguma coisa. Né? Então, esses são os homens de hoje, né? Que o Isamitiba chama de parafuso de gelatina. Aí. Quando ele passa por qualquer aperto, você já apertou o parafuso derrete de gelatina? tudo. Não dá para apertar, né? Para apertar ele se desfaz todo. Tá, queridos? Então, muito obrigado pela.